Tá, galera, numa boa, conforme eu prometi nas minhas redes, olha o que eu vou conversar aqui, né? Olha que legal o processo do Kafka. Olha o livro, gente. Olha o nível do livro. Dourado, almofadado, quer dizer assim, ó, muito bonito o livro, realmente muito bonito. Pois bem, vamos lá. Sob que perspectiva eu vou fazer um comentário sobre esse livro, né? Eu vou fazer um comentário de alguém do século XXI, alguém que tem a Constituição de 88, alguém que está protegido por um judiciário equilibrado, de qualidade. Eu vou falar do ponto de vista de alguém que não está maculado pelo desejo extremista de acabar com o STF, acabar com as instituições, ao contrário, do ponto de vista de quem quer e elogia as instituições, apesar de criticá-las, mas elas devem estar onde estão, do jeito que estão. Por que eu digo isso? O processo do Kafka, ele nos mostra o que seria, gente, o que seria se a instituição judiciária se modificasse e se corrompesse. O livro, ele, quando fala daquela realidade distópica, vamos dizer assim, que ele nos traz, né? Aparentemente, o comércio está bem na cidade, que não se sabe qual, porque ele trabalha em um banco, é um alto funcionário, e todo mundo trabalhando, normal. Parece que está tudo bem, né? Menos o judiciário. E aqui, e eu não vou contar todo o livro, eu nunca conto todo o livro. Mas o fato é que, repentinamente, ele é acusado de algo por alguém. E toda uma estrutura se movimenta para culpabilizá-lo de algo. Tudo é feito de maneira com que ele se sinta culpado, ou ainda, que ele seja culpado. E o ponto alto de toda essa narrativa é que os acusadores não dizem do que acusam o réu, né? O senhor K. Não, não dizem ou não sabem. Ele contrata advogado que começa a explicar que ele não sabe, que a dificuldade é grande para saber do que ele é acusado. Também não se sabe quem são os juízes maiores. Se há notícias de quem seriam os juízes menores, mas não os maiores. Há vigilantes por todos os lados, todos podem trair a confiança do senhor K, o réu, porque após alguém ser acusado de algo, ele passa a ser vigiado por todos os lados. Curiosamente, ele descobre que, por mais que ele se esforce, é provável que ele não seja inocentado. Na melhor das hipóteses, a prisão vai ser adiada, talvez infinitamente, talvez por um tempo, mas o fato é que ele será vigiado e, de alguma forma, pairará sobre a cabeça dele para sempre, a partir de agora, a possibilidade de ser alcançado pelo judiciário e preso. O judiciário investiga. Não é uma polícia necessariamente, são pessoas que investigam. E aqui, bastante curioso, circula notícia sobre os processos. No caso do K, né, José K, o réu, ele
Tem notícias através de um pintor, tem notícias através de uma amante, tem notícias através do seu advogado, de diversas pessoas, mas pequenas notícias, não se sabe muito bem, talvez, quem sabe, há toda uma atmosfera de sufocamento, porque ele não sabe do que é acusado, mas ele tem certeza, é acusado. Portanto, o judiciário está adoentado e hipertrofiado. O poder dele é muito grande. Eu diria que é um poder incalculável, justamente porque ele age nas sombras. Ele age sem que as pessoas saibam da sua ação. E, portanto, atemorizadas, as pessoas acabam se submetendo. Joseph K. tenta resistir das mais diversas formas, mas a vida dele vira de cabeça para baixo. Mas acaba que inúmeras pessoas sabem do seu processo. Só não sabem o que é, mas sabem que ele é processado. Há inúmeros vazamentos, murmúrios. Então, o sigilo, que de um lado parece absoluto, porque não se sabe do que ele é acusado, por outro lado, é um enorme vazamento. Porque todos sabem, muitas pessoas sabem, pelo menos, que ele é acusado de algo, que ele está sendo processado. Fica evidente um tráfico de influência. A advocacia administrativa, segundo o nosso Código Penal, tem funcionário público vazando informações que ele deveria, por sua função pública, manter em segredo, segundo a visão do século XXI, Constituição de 88. Então, há muito vazamento. Há uma denunciação caluniosa, porque tudo leva a crer que ele não cometeu crime nenhum, ele é uma pessoa comum. E alguém, em algum lugar, acusou ele de alguma coisa e que, em tese, é uma acusação falsa. Aí, anacronismo, eu estou falando daqui como um leitor. Mas o meu objetivo, como eu disse, é mostrar o que pode acontecer se o judiciário, a instituição, for atingida de alguma forma que ela balance, né, que ela não siga mais a Constituição. O devido processo legal, sob o ponto de vista da Constituição de 88, não existe, não é conhecido. Não há o direito de ampla defesa, porque ninguém sabe do que a pessoa é acusada, sequer os advogados. Aquela questão, aquele princípio in dubio pro réu, né? Não é conhecido esse princípio lá, porque na dúvida o réu é culpado. Com dolo, não é qualquer coisa, é com dolo. Do jeito que é passado para nós, tudo é um processo penal. Não há notícias ali, não vejo nenhuma possibilidade de um processo civil, mas é tudo um processo penal duro, denso e ameaçador. Bastante curioso é que todos estão enredados. Mesmo os funcionários mais simples, que vazam informações, eles também, talvez nem tenham consciência, eles não conseguem sair desse sistema. Porque esse sistema a qual eles servem, e servem sem conhecer exatamente o funcionamento, pode se voltar contra eles a qualquer momento. Outro elemento bastante curioso é que os tribunais, aparentemente, são tribunais de exceção. Quer dizer, exceção do ponto de vista da Constituição de 88, mas os tribunais como regra na realidade do Kafka. Mas para a Constituição de 88, tribunais de exceção. Eles ocorrem
nas vilas, hoje seria nas vilas, em alguns lugares, em sótãos, em lugares obscuros. As pessoas são chamadas, curiosamente, os advogados são muito maltratados, né? Ficam em lugares horríveis, escuros, com buracos, sujos os lugares, né? Então, tudo é feito para que a pessoa ou as pessoas sintam o peso do processo, a tal ponto que a punição ela já é o processo. A pessoa que não importa se ela é inocente, ela já é punida pelo simples fato de ser processado. Por quê? Porque o processo é doloroso, o processo é horrível, o processo é tenebroso, e assim deve ser, é entendido como um dever ser. É preciso que a pessoa sofra. Então, percebam que dá para a gente sim, imaginar como seria uma realidade caso os extremados conseguissem destruir o nosso judiciário. Sabe aquela coisa de bandido bom e bandido morto? Aquela coisa de chega de mimimi, tem que punir mesmo, tem que ampliar as cadeias. O que é isso? Polícia bonzinho? Bonzinho? Não, polícia é na porrada, tira e bomba. Percebam que Kafka, no caso desse livro, há 100 anos atrás, ele já conseguia imaginar o que aconteceria se os famosos e atuais direitos humanos, né, fossem totalmente abolidos. Como seria isso? Como isso funcionaria? E percebe-se que funcionaria através, primeiro, de um poder absurdo, mas sem rosto, de uma justiça que investiga e que pune e que condena de maneira sem ouvir, sem discutir, sem procurar compreensão. Ela vem com a ideia punitiva. Qualquer um denuncia, qualquer um que será imediatamente punido. E o ponto alto aqui é a advocacia administrativa, eu retomo, porque a ideia de que através de favores, pequenos presentes, alguém consegue que alguém conte alguma coisa sobre o seu cliente se é advogado. Ponto alto também, funcionários do Estado que deixam vazar informações para os seus amigos, para quem lhe prestar favores. Porque não há informação clara e evidente, há um comércio de informações. Informações que desinformam, porque, na final de contas, fica bastante evidente que a pessoa, ao cair no sistema, já é culpado. Inocente não será nunca, poderá adiar a condenação, infinitamente talvez, mas não adia a punição imediata pela tortura emocional, pelos lugares que vai ter que ir escuros, pelas interrogatórios dioturnos, enfim, pelo sofrimento. Kafka consegue mostrar uma realidade que talvez seja possível hoje, caso destruamos a instituição ou as instituições democráticas. O Kafka, sem saber, nos dá um alerta, e eu trago esse alerta para vocês, certo? Abraço e 1000 convites para a leitura. Até a próxima.